Loucura. A palavra do Senhor diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero ser bem breve naquilo que o Senhor colocava no meu coração. Eu quero passar para a igreja. Vamos voltar um pouco, aleluia, no início deste capítulo. A gente vai ver que no início a palavra do Senhor vai nos dizer em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, que diz que Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer uma contagem. Glória a Deus. E nesse texto a gente vai ver também que, mais uma vez, o Senhor se irou-se contra Israel. E Davi pediu para contar o povo. Eu, estudando agora de tarde, parei para analisar algo que em 1 Crônicas 21 vai falar que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o povo. E a palavra também vai nos dizer aqui em 2 Samuel 24 que o Senhor, aleluia, se irou contra Israel. E para a gente analisar esses dois textos, glória a Deus, porque eles falam a respeito da mesma história, porém com diferentes autores. Aleluia. Primeiro, diz a palavra que Deus estava irado com Israel. A Bíblia não nos diz claramente o motivo, mas nós servimos um Deus santo. E o pecado não confessado e abandonado afasta as bênçãos, que são frutos da obediência. Então, juntando os dois textos, aprendemos que o Senhor estava irado com Israel e permitiu que Satanás incitasse, ou desafiasse, ou provocasse a Davi a contar o povo de Israel. E a gente vai ver que nessa situação, Davi, ele tinha voltado de guerra contra os filisteus. A palavra vai nos dizer que Davi, com seu grande exército, tinha vencido muitas e muitas batalhas, como nós aprendemos, glória a Deus, na aula bíblica a respeito dos reis. Nós vimos que Davi, quando foi rei, quando Davi se assentou no trono, ele foi um rei muito poderoso, foi um rei na qual tinha um exército enorme. E a gente vai ver que nesse texto, igreja, glória a Deus, Davi é incitado, Davi é desafiado a contar o povo. Aleluia. Glória a Deus. E essa contagem que Davi fez foi considerada um pecado. Davi, como eu disse, já tinha voltado de grandes batalhas, na qual o Senhor deu a vitória para ele e para todo o povo de Israel. Então Davi, creio eu que Davi estava se achando o maioral, Davi estava se achando todo poderoso, Davi estava com, vamos dizer, como se fosse um pombo, com os peitos todos estufados, se dizendo: olha, estou vencendo todas as batalhas, estou me sobressaindo sobre os meus adversários, estou sendo tal, estou sendo maioral. Glória a Deus. E o Senhor, Ele não quer isso de nós.
Toda honra e toda glória seja dada para Deus. As batalhas nas quais nós travamos, e por muitas das vezes nós vencemos, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Porque Deus todas as vezes nos deu escape, por muitas das vezes o Senhor nos deu a ajuda, por muitas das vezes o Senhor nos instruiu de como nós devemos, aleluia, agir no momento da dificuldade, agir no momento, glória a Deus, da tempestade. Glória a Deus. E a gente vai ver aqui nesse texto que Davi, aleluia, pediu para que Joabe, junto com alguns comandantes do exército, fosse contar o povo. Glória a Deus por isso. E Joabe, ele ainda quer tentar fazer com que Davi não faça isso. E ele fala: olha, meu Senhor, que no versículo, que o Senhor, teu Deus, multiplique o povo por 100, e o que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que, ó rei, meu Senhor deseja fazer isso? Joabe quis dizer para Davi: olha, Davi, olha, meu Senhor, não precisa o Senhor contar, pedir para a gente contar o povo. O Senhor tem nos dado a vitória, isso é o que importa. O Senhor tem nos dado, aleluia, todas as vezes que nós saímos para a batalha com os filisteus, a gente vai ver que naquela época de Davi, a guerra maior era contra o povo filisteu. E a maioria das vezes Davi saía vitorioso. E Davi comete esse pecado. Não era necessário Davi ter mandado Joabe juntamente com os comandantes e, glória a Deus, contar o povo. Mas a palavra vai nos dizer que a palavra de Davi, a palavra do rei, se prevaleceu diante da palavra de Joabe. Glória a Deus. Então Joabe, juntamente com seus comandantes, juntamente com a tropa dele, saíram para contar o povo das tribos, do povo de Jerusalém. E a palavra vai nos dizer, igreja, que durou 9 meses e 20 dias até eles contarem todo o povo daquela tribo. Vamos supor que no dia de hoje, que Deus fala: olha, aleluia, você vai sair daqui do Jardim dos Francos e vai contar o povo do Elisa Maria, vai contar o povo do Parque Tietê, vai contar o povo do Jardim Vista Alegre, vai contar o povo do Princesa. Essa contagem, nada mais, nada menos, iríamos gastar por volta de alguns meses. E assim foi feito naquela época. Joabe, juntamente com seus comandantes, saíram para contar o povo. Isso durou 9 meses e 20 dias. E a palavra vai nos dizer que eles contaram, aleluia, apenas os homens de guerra. E a palavra vai nos dizer que deram 1.300.000 homens. Aleluia. Agora imagine o tanto de pessoa que estava, aleluia, no exército de Davi. Apenas os homens, os guerreiros, 1.300.000 homens. Não foram contados as mulheres e crianças. Então creio eu que passava mais ou menos por volta de uns 3 milhões mais ou menos de pessoas no total. E a palavra vai nos dizer que assim que Joabe volta com seus comandantes e traz o relatório da contagem, a palavra vai nos dizer que Davi ele sente um remorso. Davi olha, para e fala: meu Deus, o que eu fiz? Isso não é certo o que eu fiz. Isso não foi o certo eu ter pedido para que Joabe e os comandantes fossem contar o povo. Agora o Senhor Deus vai me castigar. Agora o Senhor Deus vai me fazer algo terrível. E a palavra vai nos dizer que Davi se entristeceu. Davi se sentiu uma grande angústia. E Davi fala: olha, eu fiz algo errado contra o Senhor. O Senhor me perdoa. Senhor, me perdoa porque não deveria ter contado o povo. Muitas das vezes, a soberba em nossas vidas é algo que muitas das vezes nos afasta da presença do Senhor. E Davi, neste momento, Davi estava sendo soberbo.
Como eu disse, Davi tinha ganhado muitas e muitas batalhas contra os filisteus. Então Davi estava se achando maioral, Davi estava se achando grande. A soberba tinha tomado conta de Davi. Eu fui parar para pesquisar o significado da palavra soberba. Glória a Deus, que diz assim: é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Ou seja, nada mais e nada menos, a soberba é um orgulho. Davi não precisava ter contado o povo. Davi não precisava ter mandado contar o povo. Porque Davi praticamente estava ganhando todas as guerras. Como diz o ditado, não se mexe no time que está ganhando. Mas Davi fez aquilo que o Senhor reprova. Mas a gente vai ver um pouco antes que Moisés, ele contou o povo também. Moisés contou o povo, se não me engano, umas 2 vezes. Mas por que Moisés não foi castigado? Porque Moisés não estava com soberba. Moisés não estava querendo saber o porquê ele tinha tantas e tantas pessoas. Mas Davi queria saber o quanto de pessoas ele tinha, para saber o tamanho do exército dele. Mas o Senhor reprovou essa atitude de Davi e castigou Davi. A palavra vai nos dizer que Davi, ele foi dormir. Quando ele acordou, aleluia, glória a Deus. Quando ele acordou, aleluia, a palavra vai nos dizer que Gade, um profeta ou um vidente, chegou até Davi e falou: olha, Davi, o que você fez o Senhor reprova. E o Senhor manda te dizer para você escolher 3. Glória a Deus. Para você escolher 3 punições. A primeira, que em 3 anos o seu povo teria fome. A segunda, que o seu povo seria perseguido pelos seus adversários. E a terceira, que o seu povo iria ter uma praga, sofreria uma praga. Agora imagine uma situação de Davi, ouvindo aquilo do profeta Gade. Imagina Davi, o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra vai nos dizer que Davi, ele se arrependeu do que ele fez. E ele pediu perdão para o Senhor. Mas depois que ele pediu perdão para o Senhor, isso não o livrou da consequência. Davi pecou, teve consequência. Davi adulterou, teve consequência. Aleluia. Tudo que nós fazemos em nossas vidas tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. O que vai definir isso, aleluia, são as coisas que a gente faz, seja boas ou ruins. A palavra vai nos dizer, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo o que você semear, você vai ceifar. Tudo que você plantar, você vai colher. Você está plantando ódio, você vai colher ódio. Você está plantando amor, você vai colher amor. Você está plantando bondade, você vai colher bondade. Essa é uma lei na qual nenhum homem pode modificar essa lei. É uma lei que Deus colocou, que é a única lei que não pode ser mudada. O que você vai plantar, você vai colher no futuro, seja bom ou seja ruim. E a gente vai ver que Davi fala para o profeta: olha, eu não vou escolher nenhuma dessas punições, que o Senhor mesmo escolha a punição. E a palavra vai nos dizer que Deus mandou praga para o povo de Israel. E a palavra vai nos dizer que essa praga, glória a Deus, matou 70.000 homens.
Agora imagino essa situação, igreja. Davi, com a soberba, mandou contar o povo. E perante essa situação, perante, glória a Deus, a essa atitude, Davi, não somente Davi sofreu consequência, mas todos que estavam em volta dele sofreram consequência. 70 mil homens morreram por causa do pecado de Davi. Não foram 7 pessoas, não foram 70 pessoas, foram 70 mil pessoas. Vamos dizer aí um Maracanã lotado de pessoas mortas. Por causa do quê? Do pecado de Davi. Por causa da soberba de Davi. Muitas das vezes a soberba, ela vai nos afastar muitas vezes da presença do Senhor. Às vezes o orgulho vai nos deixar de fazer tantas e tantas coisas na presença do Senhor. Às vezes o medo vai deixar de nós fazermos tantas e tantas coisas na presença do Senhor. E a palavra vai nos dizer que Davi estava angustiado, Davi estava triste, porque essas 70 mil pessoas morreram. E a palavra vai nos dizer que tinha um anjo, aleluia, que estava chegando até Jerusalém para poder matar mais e mais pessoas. Foi quando o Senhor deu uma ordem para o anjo parar. O Senhor falou: olha, chega. Para dizer que o Senhor mandou o anjo parar, porque a catástrofe ia ser maior, a matança ia ser mais de que 70 mil pessoas. E o Senhor falou para o anjo parar, e o anjo parou. E a gente vai ver que o profeta Gade fala para Davi oferecer sacrifício para o Senhor, para ver se o Senhor iria aceitar o sacrifício e iria perdoar o seu pecado. Glória a Deus. E a gente vai ver que o profeta Gade fala para Davi: olha, vai até, aleluia, aonde o Araúna mora, e ali você oferece sacrifícios, ali você oferece holocaustos. E a palavra vai nos dizer que Davi reuniu alguns dos seus homens do exército e subiu até o monte onde Araúna ficava, até onde este homem morava. Glória a Deus. E ali Davi chega naquele lugar. E quando Araúna olha e vê Davi com aqueles homens, eu creio que este homem, a palavra nos diz que ele estava debulhando trigos, juntamente com seus filhos, e Davi chega com um dos homens. E Araúna fala: olha, meu senhor, o que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor veio fazer? E Davi fala para ele: olha, Araúna, eu vim fazer sacrifício ao Senhor, mas eu quero comprar um pedaço da sua terra, um pedaço do seu terreno. E Araúna falou: não, meu senhor, pode ficar, é todo seu. Mas Davi falou: não, eu não quero que você me dê, eu quero que você me venda. Como nós vemos aqui, eu não vou oferecer nada para o Senhor que não me custe. Eu não vou oferecer sacrifícios para o Senhor que não me custe. Aleluia. A gente vai ver, glória a Deus, que essa praga que estourou em Israel, enfraquecendo fisicamente a nação que Davi pensava ser forte, até mesmo Jerusalém, a cidade de que Davi tanto se orgulhava, teria sido destruída em sua misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Glória de novo. Uma praga estourou em Israel, enfraquecendo fisicamente a nação que Davi pensava ser forte, até mesmo Jerusalém. A cidade de que Davi tanto se orgulhava teria sido destruída se Deus, em sua misericórdia, não tivesse detido a praga. Como eu disse, aleluia, o estrago ia ser maior se Deus não tivesse mandado o anjo parar. E ali Davi subiu, foi oferecer sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. E ele disse assim: Araúna disse para Davi: ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos
que não me custem nada. E eu cheguei aqui no culto, fiquei em espírito meditando, o Senhor me fazia lembrar, glória a Deus, quando Davi, ele vai buscar a arca na casa de Obed-edom. Aleluia. A gente vai ver um pouco antes que a arca estava na casa de Abinadab, e Davi reúne os seus melhores homens, reúne o seu exército, coloca a arca da aliança nos carros de bois e vai seguindo até Jerusalém, todo alegre, Davi todo contente. Mas Davi, ele comete um erro, porque a gente vai ver que quem colocou a arca nos carros de boi foi o povo filisteu. A palavra vai nos dizer que a arca era carregada nos ombros e carregada pelos levitas. E Davi não se atentou a essa instrução. Davi fez, aleluia, o que os filisteus tinham feito. Colocou a arca da aliança nos carros de boi. E a palavra vai nos dizer que chegou um certo momento, os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca e foi fulminado. E ali o coração de Davi se entristeceu, porque o Senhor, aleluia, acendeu a sua ira sobre ele e Uzá morreu. E a palavra vai nos dizer que em vez de Davi levar a arca da aliança até Jerusalém, Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. E a palavra vai nos dizer que Obed-edom foi abençoado durante 3 meses. E Davi soube dessa notícia, na qual o Senhor estava abençoando Obed-edom e a sua família. Obed-edom estava sendo próspero. Davi, aleluia, fez uma coisa na qual ele deveria ter feito desde quando ele foi buscar a arca na casa de Abinadab. Davi pegou o seu manto sacerdotal, sua roupa de linho fino, reuniu os seus melhores homens, foi até a casa de Obed-edom, pegou a arca, colocou, aleluia, nos ombros dos levitas, e a palavra nos diz que Davi cantava alegremente e oferecia sacrifícios ao Senhor. Davi dava 6 passos, aleluia, e no 7º passo ele sacrificava um animal em agradecimento, em holocausto ao Senhor. A gente vai ver que Davi fez isso desde a casa de Obed-edom até chegar à entrada de Jerusalém. Eu creio que Davi, aleluia, oferecendo aquele sacrifício, Davi estava todo ensanguentado. Se eu não me engano, essa trajetória da casa de Obed-edom até a cidade de Jerusalém, se eu não me engano, dava uns 20 quilômetros no máximo. Então, vamos dizer que era uma distância até um pouco razoável, uma distância um pouco longe. E Davi, aleluia, ofereceu sacrifícios ao Senhor. Aleluia. Eu imagino tanto de animais que foram sacrificados, porque Davi fez a coisa certa, na qual ele deveria ter feito quando ele foi buscar a arca na casa de Abinadab. E ali Davi ofereceu, como eu disse, ele dava 6 passos, e no 7º passo oferecia um animal. Dava mais 6 passos, no 7º passo oferecia um animal. Então Davi estava feliz, Davi estava alegre, porque ele conseguiu levar a arca da aliança de volta para Jerusalém. E nós vamos ver nesse texto, aleluia, que Davi, ele pega, constrói um altar neste lugar. Ele compra o terreno de Araúna, ali faz um altar e oferece, aleluia, sacrifícios ao Senhor. Davi, ele compra com 50 peças de prata, aleluia, um pedaço da terra de Araúna. E ali ele faz o seu sacrifício e o Senhor aceita, aleluia, de bom grado. Aleluia. O Senhor aceita, aleluia, aquele holocausto, aquele sacrifício de Davi, aleluia. E a praga que iria destruir Israel, a praga cessou. Trazendo para os dias de hoje, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custa. Será se a gente está disposto a oferecer sacrifícios ao Senhor, aquilo que nos custa? Quem aqui teria disponibilidade de ficar um dia sem mexer no seu celular? Hoje, infelizmente, o celular virou parte do nosso corpo.
Aonde quer que a gente vá, a gente leva o nosso celular. Será se a gente está disposto, pelo menos 24 horas, deixar o nosso celular desligado, sem redes sociais, sem estar mexendo no TikTok, sem estar mexendo no Instagram e Facebook? Isso para muitos é um sacrifício, porque muitos não conseguem ficar nem 10 minutos longe do celular. Será se a gente está disposto, glória a Deus, a sacrificar o nosso tempo, aleluia, em holocausto ao Senhor, vindo todos esses dias